Dor articular, sabe aquela sensação de inchaço, rigidez matinal, travamento do movimento e dor nas juntas? Em todas as juntas do corpo, geralmente dos dois lados. Dor nos dois ombros, nos dois cotovelos, nos punhos, nos joelhos, no quadril. Uma dor que ela vem geralmente quando você está mais parado, então você dormiu, acordou, acontece essa dor. Aí você se movimenta um pouco, ela alivia. Aí você se movimenta muito quando você para, entre aspas, o corpo esfria, você começa com a dor. Muito provavelmente, meu querido seguidor, você está diante de um distúrbio metabólico, de um distúrbio reumático, que pode evoluir para uma doença reumática, um distúrbio reumatológico, uma patologia. Porém, existem vários estágios para isso, existem várias progressões desse problema e talvez o estágio que você tenha, o estágio que você esteja sentindo agora, tem total tratamento. Nesse vídeo eu vou ensinar para você exatamente o que é isso, por que isso acontece, por que algumas pessoas têm essa dor, esse desconforto articular de origem metabólica, qual é essa causa raiz metabólica, como que realmente você adquire esse problema, qual que é a verdadeira causa e, óbvio, qual é o tratamento correto para você fazer em casa ou para você ser orientado por um profissional. Quero que você saia desse vídeo com um passo a passo inteiro e não tenha mais dor articular. Se você é novo por aqui e não me conhece, o meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em osteopatia e aproximadamente há 4 anos trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Então aqui no meu canal do YouTube, geralmente às terças-feiras, eu coloco um conteúdo novo sobre dor, exercício, lesão e como identificar, tratar e ir na raiz da dor do problema. Então todo mundo trata a dor, todo mundo trata o sintoma, estuda a dor, mecanismos anti-inflamatórios para a dor. Porém, muitos poucos se debruçaram em achar a real causa que quando você extirpa ela, todo um processo neurológico ou biomecânico ou metabólico ou somato-emocional acontece e zera a sintomatologia do paciente. É um jeito diferente de tratar. Você não vai em cima da dor, você vai em cima da raiz do problema, fecha aquele mecanismo e toda uma cascata é desfeita, que lá na ponta está a sua dor. É um processo que no começo é um pouco mais lento, mas no longo prazo é o que realmente define o sucesso, a terapia curando uma pessoa, tá bom? Como eu falei, se você é novo por aqui, já clica no botãozinho de se inscrever no meu canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o joinha se você já entendeu que o conteúdo aqui vai ser grande e aguarda até o fim do vídeo porque vai ter dica prática para vocês poderem fazer. Tenta não pular o conteúdo porque ele tem uma construção para você entender. Você pode clicar no botãozinho para acelerar o áudio, aí você vai entender mais rápido. O vídeo é curto, vai somar na sua vida, na vida de outras pessoas. Então também já clica no botão de compartilhar. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Depois desses informes todos iniciais, e espero que vocês estejam ansiosos assim como eu para entender e explicar esse conteúdo, vamos direto à causa, ou melhor dizendo, ao sintoma num primeiro momento, né? Você seguramente começou com uma dor em alguma articulação. Eu tenho dor só no cotovelo esquerdo, tá? Depois essa dor ela migrou para o direito e agora ela está latente nos dois. Ou no punho dos dois lados, ou no joelho dos dois lados, ou no quadril dos dois lados. E volto a dizer, ela cruza com uma certa rigidez articular e uma certa rigidez mais matinal, mais quando você acorda ou logo após o repouso, né? Você fez uma atividade física, parou, ou fez um trabalho diário, parou, descansou um pouco, quando você vai retomar, a coisa parece que não está bem. Então, meus queridos seguidores, isso acontece porque dentro da sua articulação, vamos pegar aqui a articulação do punho para o vídeo ficar melhor. Dentro da articulação do punho, ou dos dedos, das juntas, existe ali dentro um conjunto que tem que funcionar muito bem. Esse conjunto nós poderíamos fazer de dentro para fora, vamos falar assim, parte primeiro de um líquido sinovial muito bom. O líquido sinovial, ele é um líquido, o nome de líquido sinovial, ele na verdade só quer dizer o seguinte: é um líquido para nutrir a articulação, para lubrificar a articulação, para facilitar o deslizamento das estruturas articulares, para nutrir com oxigênio, nutrir com vitaminas, com minerais, para tirar resíduos. O líquido sinovial ele é derivado do próprio sangue do indivíduo. Então você tem um sistema arterial, um sistema que passa o sangue arterial, cheio de nutrientes, cheio de oxigênio, e um que drena, que é o venoso. Desse sistema todo, existe um sistema circunvizinho, que é o sistema linfático, sistema de defesa, e o sistema que vai também levar esses líquidos para as articulações. Então, lá dentro da sua articulação, vai ter um líquidozinho chamado sinovial, que é fundamental para manter essas funções articulares. Só que como ele deriva do sangue, ele está extremamente ligado à saúde do tecido sanguíneo. Está ligado diretamente a como está a qualidade do seu sangue. Cuidado, não é um exame de sangue que vai dar essa qualidade, é um contexto de achados além do exame de sangue.
Então, quando você começa a ter dor articular sistêmica, o seu corpo, de alguma forma, recebeu alguma impureza, recebeu alguma toxina, recebeu algo que modificou a qualidade desse sangue. Simples assim. E eu vou chegar no mais profundo disso para vocês entenderem. Quando isso entra no seu corpo, essa impureza, essa toxina, esse mecanismo inflamatório, o corpo tem que eliminar. Se ele não consegue eliminar, ele acaba diluindo. Ele acaba retendo então essa impureza, ele mantém essa impureza no corpo, porém ele retém líquido e dilui. Só que quando ela faz isso, esse volume de toxina, esse resíduo metabólico, ele vai se alojar nas articulações. É complexo, eu vou voltar um pouco atrás. É muito mais fácil para o corpo depositar esses resíduos metabólicos, essa sujeirada, vamos falar assim toda, nas articulações, o dano será menor do que manter ele concentrado, por exemplo, no sistema cerebral ou cardiovascular, entendeu? Ele está preservando alguma coisa. Então, quando você tem uma inflamação crônica, uma intoxicação crônica, um resíduo que entra no seu corpo e não é bem depurado, ele vai prioritariamente se alojar nas articulações, porque é menos danoso, por incrível que pareça, do que se alojar a nível do parênquima cerebral ou outro sistema, né? Então, dentro da articulação se perde aquela leveza, aquela fluidez, aquela lubrificação do líquido sinovial e aí começa um segundo processo, que é o distúrbio de degeneração, né? A dita cuja artrite reumatoide, onde o paciente já tem uma inflamação da cartilagem, isso já é um estágio bem avançado, entendeu? Então, você tem aqui, vamos imaginar lá dentro da minha articulação do dedo, você tem a articulação de um lado e a articulação do outro. Elas se tocam, praticamente se conectam assim. E há líquido no meio, é um espaço microscópico, esse líquido sinovial. Quando esse líquido está ruim, ele não nutre mais essa cartilagem, começa uma degeneração na cartilagem. E aí começa a diminuir cada vez mais o líquido, ele fica mais espesso, mais gosmento, mais denso, e ele começa a gerar mais atrito. E a articulação começa a gerar mais atrito. E isso vai diminuindo seus movimentos, deixando eles mais travados e cada vez mais desgastando essa articulação. E aí começa um processo de degeneração da cartilagem e um processo de degeneração do osso. Então aquele osso que já era redondinho, aquela cartilagem que era redondinho, agora ela fica mais reta, ela fica mais com espículas, ela fica com pequenas fissuras, pequenas rachaduras, vamos falar assim de um jeito bem simplório. Então, você começa com um problema de início simples e metabólico a nível de inflamação, intoxicação e mau processo de depuração e depois vira uma bomba gigantesca nessas articulações, tá? Esse seria o mecanismo, tá? Esse seria o mecanismo para você entender, de uma forma bem simplista para você entender, né? Agora, depois que você entendeu que a dor reumática que você sente, a dor articular que você sente, está ligada à saúde do líquido sinovial e que vai impactar na cartilagem, vai impactar no osso, você tem que descobrir uma coisa só. O que é que está cronicamente me inflamando, me intoxicando ou impedindo os mecanismos de depuração de resíduos da alimentação? Porque é muito provável, meu querido seguidor, você talvez não entenda esse processo todo, mas eu vou fazer você entender. Se eu a vida inteira, desde pequenininho, consumo algo que me inflama, eu vou afetar alguns órgãos, como por exemplo o fígado e os rins, no processo de depuração. Então, mesmo alimentos saudáveis, como uma laranja, por exemplo, os resíduos dela, as sobras do processo de metabolismo daquele alimento, também vão me inflamar. Olha como é complicado. Tudo começa num item, num problema, geralmente associado a alguma coisa alimentar. A pessoa lá com 5, 10 anos de idade começa a consumir um alimento que para ela é pró-inflamatório. Aqui a gente poderia colocar o dito cujo leite, que muitos profissionais ainda não entendem o malefício que esse negócio faz, o leite. E quando eu falo do leite, é o leite de caixinha, é considerando todos os cenários ao redor dele, desde a saúde da vaca, a embalagem, o manejo, a pasteurização e um monte de outras coisas que vocês sabem que fazem mal, né? O próprio glúten, que vem mudando muito há vários anos, então, mais uma vez, não é mais um grão normal como era, ele mudou totalmente o trigo, então isso modificou muito. E todo o processo de industrialização. E outros alimentos processados. Você começa consumindo esses alimentos, isso vai gerando no seu corpo um estado de inflamação crônica, a nível do intestino delgado, intestino grosso. Esses dois órgãos vão dar aporte vascular para o fígado. Esse fígado já não vai mais conseguir depurar direito toxinas. Então você fala assim, Murilo, olha, eu como super bem, mas todo dia de manhã eu tomo café com leite. Você vai ter um prejuízo funcional da depuração de resíduos metabólicos da alimentação no seu fígado, gerando um acúmulo de resíduo metabólico, que lá em última instância vai parar nas suas articulações. Ponto final.
É simples, não tem nada muito complexo. Não, Murilo, eu não tomo leite, eu não como derivado lácteo, eu não como trigo, eu basicamente como coisas da terra, orgânicas, naturais. Ótimo, mas aí você vai lá e passa protetor solar para trabalhar na rua. Não é diferente. Você vai lá e passa um desodorante com alumínio. Não é diferente. Tudo depende do tempo do problema. Do tempo. Seguramente tomar leite no café da manhã é muito mais deletério do que passar protetor solar. Ou então, eu passo protetor solar uma vez na semana, quando eu vou para a praia. Ou uma vez por mês quando eu vou para a praia. Totalmente diferente. Então vai depender de um conjunto de situações. Eu atendi, por exemplo, aqui não faz muito tempo, vou dividir com vocês, uma massoterapeuta que trabalha com estética também e que usa cremes corporais. E ela passa os cremes de mão limpa no paciente, não usa luva nem usa nada, porque é muito ruim para o deslizamento, e ainda usa um antebraço para isso. Então o nível de contaminação dela com produtos químicos e disruptores endócrinos contidos nesses produtos químicos era absurdo. Quando você tem uma toxina ou algo que inflama o seu corpo, além de impedir que você depure pelos órgãos de depuração, como eu falei, o fígado, você ainda consegue ter uma certa dificuldade de nutrir o tecido-alvo. Então vamos de novo à cartilagem. Essa cartilagem é um tecido. O osso atrás dela é um tecido. As artérias que chegam aqui é um tecido. Todo o tecido do corpo precisa de nutriente. Se eu fui lá e comi, por exemplo, uma carne, tem um aminoácido nela, lá um conjunto de aminoácidos, mas o meu corpo está todo inflamado, esse aminoácido, depois de todo um processo metabólico, não vai chegar aqui na articulação com primor, com qualidade, com quantidade. Não vai dar conta de regenerar a cartilagem, que depende de aminoácido, né? A cartilagem depende do colágeno. O colágeno é uma proteína. A proteína é feita de aminoácido. Entendeu? Então não vai chegar aqui esse nutriente. Ele vai se perder no processo metabólico. Ele vai focar em desinflamar talvez o fígado, só supondo aqui uma situação. Então, solução simples, agora falando da solução. Então, contei para vocês o que significa essa dor articular, ela é metabólica, ela é nutricional geralmente, em alguns casos de algo externo que você usa no seu corpo, em alguns casos é algo que você aspira, em alguns casos algum remédio que você tomou. Entender que você está impedindo que um tecido seja nutrido, regenerado e os órgãos que depuram façam o trabalho deles. Ponto final. Soluções simples agora, mulher. Agora que eu entendi, soluções simples. Gente, hidratação, uma água de qualidade, buscar um filtro bom, um pH de água boa, uma água que seja com bastante nutriente. Suplementação, suplementos de vitamina C, vitamina D, vitamina E, magnésio, cobre. Boa parte desses nutrientes vão fazer desintoxicação, vão fazer desinflamação. Existem outros produtos, existem vários outros produtos manipulados. Você procura um médico integrativo, ele vai te ajudar. Não é o foco aqui eu te dar uma receita, eu quero só que você entenda por cima. E vários chás, todo tipo de chá anti-inflamatório, arnica, barbatimão, unha de gato, são chás, são depurativos, que desinflamam, que detoxificam. Erva baleeira também é muito bom. Fazer chás, então bastante água, bastante chá, alimentação cetogênica, então você comer bastante gordura boa e pouco carboidrato, pouco açúcar, cortar os processados, cortar os alimentos pró-inflamatórios, cortar alimentos que tenham muita industrialização. Poxa, uma batata você vai lá no mercado e compra, não tem muita industrialização. O arroz já tem, o feijão já tem, entendeu? O milho da polenta já tem, é menos, depende de onde você pega. Então você buscar alimentos mais in natura, tomar mais água, mais chá, praticar um jejum, fazer algum processo que faça você suar, seja ele uma sauna, como eu faço, ou seja então academia, como eu também faço, você escolher um desses processos ou fazer os processos que você consegue, um esporte, por exemplo. Né? Então as condutas elas são muito simples. Parte-se do pressuposto, meus queridos seguidores, que todo mundo está um pouco inflamado, um pouco intoxicado e um pouco desnutrido. A saúde se encontra naqueles que estão abaixo disso, o mínimo possível disso. Então, quanto mais mecanismos de desinflamação, de detoxificação, quanto mais mecanismos de nutrição eu usar, melhor será a minha longevidade, melhor será a minha qualidade de vida, mais nutrido é o meu tecido. Se eu quero regenerar a minha cartilagem, regenerar o microlíquido sinovial, regenerar meu osso, eu só preciso garantir que quando eu coma algo, esse algo passe pelo estômago, intestino, fígado, chegue no tecido do sangue entre na célula, no caso aqui em questão a cartilagem, e que resíduos desse processo, que é normal ter resíduos, você não vai comer uma maçã e absorver 100% dela. Você vai absorver 70, 80, 90, 99, sei lá. Você vai absorver uma parte vai ser excretada. Se os seus órgãos de excreção não estão bons, eles estão patologicamente alterados ou disfuncionalmente alterados, você vai acumular esse resíduo metabólico, você vai parar nessa junta, vai gerar dor articular e rigidez matinal. Ponto.
Simples assim. Não existe nada muito complexo. E volto a dizer, às vezes você faz uma alimentação muito boa, mas o produto que você toma contato é tópico, é na pele ou inalatório, entendeu? Então você tem que ver as outras coisas que são o seu ambiente, tá? Nutrir é detoxificar. Porém, existem suplementos específicos para detoxificação e desinflamação. Nós no consultório usamos 2 produtos da nossa própria marca, que são feitos produtos finalizados. É como se você fosse num médico integrativo, fizesse uma consulta com ele e ele te passasse uma fórmula para detoxificar. Só que existe sim uma fórmula que ela já é padrão, ela já é molde, ela já serve para um todo e que ela está finalizada. Finalizada quer dizer, você compra numa loja de suplementos, você não precisa prescrição de ninguém. Você pula essa prescrição. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não tem malefício nenhum. Esse produto se chama Metal Cleaner, você toma uma cápsula de manhã, toma um potinho 90 dias, em 90 dias, se você não for dos pacientes mais intoxicados com metal pesado, você vai estar limpo. Entendeu? Eu quero que você entenda isso. Existe sim um padrão, existe sim um molde para a maioria. Porém, tem coisas que algumas pessoas não vão ter resultado, elas vão ter que usar uma dose maior, uma combinação de outros produtos, mas aí precisa uma consulta profissional. Entendeu? Eu estou tentando fornecer para você mecanismos que você se cure. É a mesma coisa o Inflame Nose Care, é um produto anti-inflamatório. Pessoal, todos esses produtos que eu falo tem aqui embaixo o link, tá? A marca da Terra, que é uma marca nossa, é um produto pronto, finalizado, como eu falei. Não tem prescrição. E é o que eu uso para os meus pacientes, porque eu elaborei isso para essa finalidade. Eles são construídos para isso. Então, se eu pego um paciente com dor articular sistêmica, eu identifico qual é o fator causal, por exemplo, leite ou glúten ou algum outro fator externo, peço para ele remover e peço para ele tomar 2 cápsulas de manhã de Inflame Nose Care, que é o nome do produto, para desinflamar o corpo. Ele vai tomar um potinho que dura 60 dias, em torno de 30, 40 dias ele vai ter o resultado completo do tratamento, ele já vai perceber que está muito bem. Entendeu? Você também pode comprar o mesmo produto aqui embaixo, basta você mudar os hábitos e adquirir o produto. Essa dose é uma dose padrão. Ali dentro você vai encontrar produtos anti-inflamatórios naturais que vão limpar o seu corpo e potencializar a função do fígado, a função dos rins, né? Diminuir o resíduo metabólico, uma série de coisas aí que pode ajudar você, tá? Então entender que a causa geralmente alimentar e às vezes tópica não tem um fator direto emocional ou físico, já deixo bem claro para vocês, fatores emocionais e físicos no distúrbio articular sistêmico nunca vi relação, pouco provável, tá? O tratamento, como eu falei, água, chá, alimentação cetogênica, retirar alimentos pró-inflamatórios e, em última instância, você consulta um profissional ou usa suplementos finalizados. Nas lojas de suplementos, meus queridos, vocês vão achar de tudo, de tudo. Porém, nessa jornada de achar esse de tudo, nós filtramos, eu e minha esposa, filtramos aquilo que é mais eficiente, aquilo que tem mais assertividade. E para as condutas específicas de pacientes já comprovados, de pacientes que nós atendemos aqui bem críticos, bem debilitados, com edemas corporais grandes, inflamações articulares grandes, artrite gotosa, a dita cuja gota, né? Os produtos se validaram, tanto o Metal Cleaner quanto o Inflame Nose Care. E pode ser usado combinadamente, tá? Lembrando, eles têm funções específicas. Um tira metal pesado, o outro desinflama o corpo. Nenhum deles age no fígado ou no intestino, não é bem assim. Ele tem um papel sistêmico, mas mais focado nesses 2 pilares. Eles foram elaborados dessa forma, tá? Também é importante você, estou anotando aqui, também é importante você não esquecer que se você toma algum remédio de prescrição médica, você vê se não existem efeitos colaterais do próprio remédio que te geram dor articular. E, importante entender, quando você entra com um tratamento integrativo natural para melhorar as funções do teu sistema imune, então, você está indo para um tratamento em que você potencializa o seu corpo. Aqui. Se você está tomando um remédio, que faz um processo contrário, o remédio faz um processo do tipo assim, ó, deixa que eu resolvo. Isso é o remédio. Ele está indo para o outro lado. Se você, paciente que está me ouvindo, foi tomar um suplemento natural para potencializar o seu sistema imune, ele vai brigar com o remédio. Isso é esperado, é normal, é positivo. Tá? É bom. O que isso quer dizer, Murilo? O seu corpo está ficando mais eficiente. Mas você tem que saber dos sinais e sintomas. Então já aconteceu de clientes, a gente prescreveu o suplemento e ele começar a desencadear uns sinais e sintomas. Essa reação ela é esperada da depuração de remédios que essa pessoa consumia. Tá bom? E em última instância, não esqueça, estar desnutrido já é uma porta aberta para essas dores articulares. Então faça uma boa alimentação, procure um médico integrativo, procure um fisioterapeuta integrativo, procure um nutricionista que trabalha com uma dieta mais cetogênica, que trabalha com esses conceitos, que sabe manipular os produtos específicos para o seu sistema imune.
Tá bom? Espero que esse vídeo de alguma forma te dê clareza e que você, ao final disso, consiga se curar, consiga libertar sua dor e sofrimento. Se você ficou com dúvida, marque uma consulta comigo, pode ser online, a eficácia da online e presencial é a mesma, ou então em presencial nesse momento aqui em Rio do Sul, Santa Catarina. No mais, fiquem com Deus e até o vídeo da semana que vem.